Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, a terceira mensagem da nossa série, Um Novo Ano em Novidade de Vida. Um novo ano em novidade de vida. Faremos a leitura dos versículos 1 a 14. Eu vou ler na revista e atualizada. Pode ser? Mas depois eu tenho curiosidade para ver um versículo aí. Acho que a gente vai voltar aí no versículo 4, depois na Nova Almeida atualizada. Vamos lá, irmãos. Vamos fazer a leitura de maneira responsiva. Vamos colocar em pé para essa leitura responsiva. Eu lerei os ímpares, os irmãos, os pares. Romanos 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vamos todos juntos mais uma vez o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos orar. Pai Santo, obrigado mais uma vez pela tua palavra aberta, lida. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor está presente entre nós, sabemos que o Senhor está presente entre nós. E sabemos que o Senhor, ó Deus, tem nos chamado para viver em novidade de vida. E talvez, Senhor, essa novidade de vida não seja a realidade de muitos de nós aqui. Mas obrigado porque o Senhor nos deu essa noite para desafiar a nossa alma e nos conduzir na direção daquilo que o Senhor mesmo tem determinado para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que o Senhor toque os nossos corações, o Senhor edifique as nossas almas. O Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado e o Senhor continue conduzindo a tua igreja na direção da glorificação do teu nome. Faz isso para o bem do teu povo, faz isso para a glória do teu nome, faz isso para a expansão do teu reino, em nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar? Vamos ver como é que ficou o versículo 4 lá na Nova Almeida atualizada? Eu vou botar os óculos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é a revista atualizada. A Nova Almeida, como vai ficar? Muito bem. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Mesma coisa, não é? Então tá bom, graças a Deus. Queridos irmãos, novo ano em novidade de vida. Temos conversado sobre isso. E quando nós pensamos sobre isso, talvez esse versículo 4, ele pode ser, não apenas o tema da nossa mensagem de hoje, mas também, o foco temático da nossa mensagem de hoje, mas também, talvez, talvez o coração do livro de Romanos por si próprio. O livro de Romanos, ele constitui um desafio, né, e esse presente de Deus, para que a gente possa aprender do Senhor e apreender da sua palavra, daquilo que nós devemos entender da doutrina cristã. E aqui, nesse momento, no livro de Romanos, nós estamos no coração do livro de Romanos. Aqui nós já passamos, quando você pode virar algumas páginas atrás, você vê que o livro de Romanos, ele começa, depois de Paulo fazer a sua saudação, ele vai falar que o assunto que ele queria tratar é sobre a justiça que vem pela fé em Cristo. E aí ele começa com declarações muito fortes, ele fala, olha, a justiça ela não vem do homem. Pelo contrário, esse homem, ele está afundado na injustiça. Irmãos, toda a injustiça que nós vivemos no nosso mundo, qualquer que seja ela, é apenas a manifestação da própria injustiça da humanidade. A justiça perfeita é a justiça de Deus. E a justiça ela só é acessível a nós através da fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. E aí o apóstolo Paulo, ele escancara a realidade de que não existem pessoas justas. Não existem pessoas que possam se fiar na sua própria justiça. E ele apresenta alguns tipos de pessoas. Ele apresenta, por exemplo, os gentios que não conheciam a Deus, ou rejeitaram a palavra de Deus. E esses gentios, eles poderiam dizer, olha, nós não sabíamos de nada. Mas o apóstolo Paulo defende que, olha, aquilo que a gente deveria saber para glorificar a Deus e sermos indesculpáveis, Deus já anunciou através da sua revelação geral. O mundo, o universo demonstra, a matemática, a biologia, conforme nós estudamos aqui nas nossas reflexões sobre fé e ciência, a verdadeira filosofia demonstra que existe um Deus criador de todas as coisas e que deve ser adorado e obedecido. Muitas pessoas, elas estão se enganando, pensando que elas não querem fazer parte de uma igreja ou de uma afiliação religiosa, porque elas não querem obedecer a uma regra além da que elas têm de si mesmas. Isso é uma grande tolice, porque regras não são estabelecidas por nós mesmos. Regras, leis, são estabelecidas externamente a nós. E a quebra da lei, a desobediência à lei implica em consequências nocivas a nós. Então, quer você confie, acredite em Deus ou não, quer você confie, acredite na Bíblia ou não, a Bíblia vai continuar sendo verdadeira, Deus vai continuar sendo verdadeiro, e você vai continuar sendo desobediente, porque existe um rastro de injustiça. Só que Romanos também vai falar que a injustiça não reside apenas no homem ímpio e distante da religião. A injustiça também, ela permeia toda a religião. A começar dos judeus no Antigo Testamento que receberam a lei de Deus,
passando por todos aqueles que são legalistas, aqueles que apoiam na sua religião, sejam eles muçulmanos, hindus, budistas, o que quer que sejam. Eles estão ajuntando para si mesmo condenação. E especialmente, porque todos nós temos uma capacidade fantástica de julgar outros e condenar outros, mas nós nos condenamos e nos julgamos naquilo que condenamos outros também. O legalismo não é a solução. Não é a solução. Os judeus são indesculpáveis, os religiosos são indesculpáveis, os ímpios são indesculpáveis. E aquilo que Deus oferece, por incrível que pareça, não é a condenação, é a oportunidade da salvação. E Ele faz isso através do seu próprio Filho. Quando Deus, a segunda pessoa da Trindade, se faz carne para habitar entre nós, para viver aquilo que nós deveríamos viver, e morre em nosso lugar, Ele nos dá a oportunidade de assumirmos uma justiça que não é nossa, e nos beneficiarmos de uma justiça que não é nossa. E aí encontramos essa doutrina que vai permear o livro de Romanos, da justificação pela fé, naquele que foi perfeito e pagou o preço pelos nossos pecados. O capítulo 3 fala sobre isso. O capítulo 4 fala sobre isso, vai dar o exemplo de Abraão no passado. O capítulo 5 fala sobre isso. E no finalzinho do capítulo 5, a partir do versículo 12, o que o apóstolo Paulo fala, olha, então o que nós estamos falando aqui é o seguinte: existe uma semente, a semente de Adão, essa semente que foi espalhada pela humanidade, e Adão, como o cabeça da humanidade, então traz esse ambiente, esse histórico, esse efeito de condenação e injustiça que nos atinge a todos. Todos nós. A prova disso é que todos nós estamos sujeitos à morte. A morte passou a todos os homens. E aí ele fala, mas olha, não é assim, com o dom gratuito de Deus, com a providência de Deus, porque se pela ofensa de um só Adão, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, e o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, agora, o que nós vemos é alguma coisa muito superior, aquilo que está proposto em Cristo é algo muito superior, comparado com aquilo que nós vemos em Adão, porque uma só ofensa em Adão, teve uma implicação enorme e devastadora, mas a obediência de um só terá uma eficácia muito superior. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida com o Mestre Jesus Cristo, nosso Redentor. É o que está escrito aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a sua justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aí o versículo 21 nos dá a surpreendente notícia, a majestosa notícia, a boa notícia, de que
assim também, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque conforme diz o versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E entramos no nosso texto. Esse texto que o apóstolo Paulo começa aqui a levantar algumas objeções, e no discurso do apóstolo Paulo ele vai levantar essas objeções algumas vezes. E a objeção que o apóstolo Paulo levanta é a objeção que muitos teriam à sua mensagem naqueles dias. Mas espera aí, então, se por meio da graça de Deus, quando abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então nós devemos levar uma vida agora de pecado, desregrada, porque, olha, nós vamos ver a graça de Deus se multiplicar mais e mais e mais. E o apóstolo Paulo, ele exclama, retoricamente, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, se nós morremos para o pecado? E aí ele começa o seu argumento, dizendo, olha, vocês estão ignorando um ponto importantíssimo nessa equação. É verdade, seria aceitável viver em pecado abundante para que a graça fosse ainda mais abundante. Mas aqui o segredo, a razão pela qual a gente não pode viver desta maneira, é que o caminho da justificação é o caminho da identificação com Cristo Jesus. Vocês ignoram que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui a figura, queridos irmãos, o apóstolo Paulo passa a falar sobre essa doutrina que nós conhecemos como a doutrina da nossa união com Cristo. Porque quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a Cristo no nosso coração, por obra do Espírito Santo, o que acontece é que nós nos unimos a Cristo. E nós começamos uma caminhada com Cristo. Nós morremos para o nosso velho homem, nos revestimos de Cristo e aí começamos a viver nos passos de Jesus. Isso acontece na morte, no batismo. E o interessante aqui é que quando a gente fala nesse assunto, é muito curioso ver o apóstolo Paulo chamando a atenção para o batismo nesse ponto. Por que a referência ao batismo? Certamente os nossos irmãos anabatistas, eles vão pensar, olha, é óbvio, porque nós só pertencemos a Deus quando nós nos convertemos e nós nos batizamos, e o batismo, especialmente os irmãos que batizam por imersão, pensam na imagem da pessoa sendo morta, sendo sepultada com Cristo e se erguendo para viver a nova vida com Cristo. Essa é uma visão genuína, verdadeira, mas ela não é tudo que está incluído aqui. Ela não exaure o que está sendo dito aqui. E para entender o que estava dito, o que está sendo dito aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no que significava a cerimônia do batismo nos dias de Jesus.
O batismo não era uma cerimônia apenas praticada por Jesus, ou por João Batista, ou por judeus nos dias de Jesus. O mundo romano tinha cerimônias de batismo. Por exemplo, um escravo, quando era adquirido, muitas vezes, não como propriedade, mas como filho do seu senhor, existiam essas cerimônias, e essas pessoas eram batizadas. Havia em outras religiões cerimônias que envolviam também o batismo. E aqui, assim, algo que a gente não conversa muito a respeito, mas o batismo, além de ser esse momento do selo, esse momento, essa manifestação externa dessa graça interior que nós recebemos, é também uma cerimônia de nomeação, é uma cerimônia de identificação, é uma cerimônia de troca de nome. Pessoas que deixavam um nome, um sobrenome anterior, recebiam um novo nome, um novo sobrenome. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai nos lembrar que nós recebemos o sobrenome da família de Deus, por exemplo. É esse sobrenome. Vocês agora pertencem à nova família, a família da aliança. Vamos lembrar também do batismo do próprio Jesus. E aqui a gente para pensar um pouquinho, porque, de fato, o batismo cristão não é o mesmo batismo de João Batista. Existe uma diferença muito grande. O batismo que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos aplicarem àqueles que seriam trazidos à presença de Deus, é um batismo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento de pecados. Não havia nomeação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo no batismo de João. Havia apenas o chamado para reconhecimento de que nós fazemos parte desta natureza decaída. E carecemos de arrependimento. E aqui, quando o Senhor Jesus chega para ser batizado, vai falando diante de João Batista, que ele iria ser batizado, a reação de João Batista é muito interessante. Ele vai falar: olha, eu não posso fazer isso, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor não tem pecado, eu sei que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, como eu posso te batizar? E é interessante que o Senhor Jesus vira para João Batista e fala assim: olha, você precisa deixar, porque assim, é necessário para que se cumpra toda a lei. Então, quando Jesus envia os seus discípulos a batizar pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que o Senhor Jesus estava falando: olha, daqui para frente, essas pessoas que se juntarem a nós, vão receber sobre si o meu nome, eles vão se identificar comigo, eles vão se identificar com a minha natureza, eles vão ter uma nova identidade em mim, e a identidade vai trazer sobre eles o nome do Deus Trino, que vai se manifestar sobre eles, de maneira poderosa, de maneira definitiva. Mas quando Jesus chega para ser batizado por João Batista, o que estava acontecendo é que ele estava sendo nomeado oficialmente como representante, estava se identificando como representante em nome da geração de Adão. Ele estava levando sobre si a culpa de Adão, para viver em justiça, em retidão, em nome daqueles em que ele mesmo iria salvar.
O fundamento teológico para esse entendimento retoma o próprio livro de Romanos, no capítulo 5, 12 a 21, conforme nós lemos anteriormente. 2 representantes, 2 cabeças, 2 humanidades. E aqui, Jesus se identifica com a geração de Adão, para que ele possa conquistar para si mesmo a geração dos filhos de Deus, dos herdeiros da promessa. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei não poderia nos livrar da condenação, porque enquanto havia lei, reinava a morte. Mas agora, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, passa a reinar a vida. Para aqueles que pensavam que a vida cristã então deveria ser a vida de baderna, de falta de compromisso, de viver conforme eles queriam, o apóstolo Paulo fala: isso é impossível, porque vocês foram identificados, vocês passaram a viver juntos na família de Deus, levaram o nome da família de Deus sobre vocês, e agora vocês foram identificados dentro dessa família como pertencentes a Deus. Aqui vemos uma resposta do profundo da alma em chamas pelo Senhor Jesus e pelo seu Evangelho. A acusação de que os crentes viveriam de qualquer maneira era absurda. Era uma distorção do ensino sobre a graça de Deus. Não era apenas considerada impensada, mas também impensável. Era impensável, porque é incompatível que alguém que receba o nome todo-poderoso do Deus Trino sobre si, viva ainda de acordo com a natureza de Adão que carregava. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Queridos irmãos, o batismo não é algo que aconteceu conosco apenas no passado. O apóstolo Paulo entende o batismo e a ceia do Senhor como esse meio de graça que nos ajuda a olhar para Jesus e a nos identificarmos com Ele. Ele como o nosso Senhor, Ele como o nosso dono, Ele como o nosso representante, Ele como aquele nas pegadas de quem nós andaremos. Tudo que somos como filhos de Deus, nós somos em Cristo Jesus. O batismo não é um evento que marcou um momento isolado na minha vida, mas é a base sobre qual a minha vida cristã é construída. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu tenho um nome de Jesus sobre mim. Daqui nós entendemos, queridos irmãos, que se queremos viver em novidade de vida, nós precisamos entender a novidade da nossa identidade em Deus. Eu lembro quando, esses dias conversando com os pais dos adolescentes da diretoria da UPA, eu contei um pouquinho sobre a minha experiência de conversão num acampamento de adolescentes, e ver o poder de Deus, o amor de Deus na vida daqueles adolescentes, quebrou meu coração e me levou a dizer: é isso que eu quero para mim, é isso que eu quis a minha vida inteira, eu nem sabia. Eu quero Deus, eu quero Deus. Mas uma das músicas mais tocantes que eles compartilharam conosco naquele acampamento evangelístico de adolescentes, é uma música que dizia assim: o Senhor me abençoou, o Senhor
a mim se mostrou e me deu um novo nome, uma nova vida e um novo ser. Colocou-me o nome de filho de Deus, sim, de Deus. Quando eu vi aquela canção, eu pensei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, o Senhor que conheceu essa pessoa tão hipócrita que eu era, pelo poder do Senhor, rasgou a minha pretensão de fiar nas minhas próprias capacidades. E o Senhor colocou sobre mim um novo nome, o nome de Filho de Deus. Essa é a nossa identidade. A vida de quem foi batizado morreu com Jesus, foi sepultado com Jesus, ressuscitou com Jesus, ressuscitou para viver em novidade de vida. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós vivamos em novidade de vida. Jesus foi batizado no nome do pecador para que nós fôssemos batizados no seu nome. Você já parou para pensar sobre isso? Você parou para pensar que naquele momento que Jesus, sem necessidade, estava assumindo o batismo de arrependimento de pecados, Ele estava fazendo isso porque Ele se identificava conosco? Você já pensou que quando Ele sobe a cruz, Ele sobe identificado conosco? Ele foi batizado por mim e por você, em cada respiração, em cada milagre, em cada gesto, em cada ato. Ele não fez nada disso por si mesmo, fez por mim e por você. Ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso por ele. Nós tínhamos a necessidade. Quando Jesus sai do Rio Jordão, Ele carrega o meu nome sobre Ele. O meu nome, oficialmente, identificado conosco. Oficialmente. Ele foi batizado em nome do pecador, porque um dia o pecador seria batizado no nome de Jesus. Portanto, queridos irmãos, é uma contradição ontológica. É uma contradição essencial. Aquele que foi identificado com Cristo, continue vivendo em pecado. Sabendo a constatação, a partir do versículo 6, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Aquele velho Adão foi crucificado. Queridos irmãos, quando nós falamos aqui de púlpito que nós somos pecadores, é verdade, somos pecadores, mas não é toda a verdade. Nós somos pecadores, remidos, comprados para Deus, lavados no sangue do Cordeiro de Deus. E a nossa vida não pode ser a vida do velho homem. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele, portanto a morte não pode mais ter domínio sobre nós. E esse é o dia da vida de Jesus, encher o nosso coração, encher a nossa alma, encher as nossas atitudes, encher a nossa esperança, encher o nosso olhar, para que possamos viver em novidade de vida, porque estamos identificados com Cristo.
Quando Paulo fala sobre o velho homem que foi crucificado com Cristo, ele não fala apenas de quem eu era antes de me converter, ele fala de quem eu era como filho de Adão por natureza. Essa natureza foi crucificada com Cristo, porque eu me uni a Ele. Eu sou um com Jesus agora, eu sou dele. E é claro que essa natureza vai surgir e vai gritar muitas vezes, mas nós vamos lembrar quem nós somos, qual o nome que está sobre nós. Aquela natureza que me tornava escravo do pecado, preso à carne, sem Deus, sem esperança, aquela natureza traiçoeira, infiel, que tinha prazer em desobedecer, prazer na rebeldia, prazer em viver de acordo com o tempo em que nós vivemos. Aquela natureza foi crucificada com Cristo. Portanto, esse corpo que estava debaixo do domínio do pecado, já não está mais debaixo desse domínio. Esse corpo se torna cada vez mais, cada dia mais, um terreno infrutífero para as obras das trevas. E cada dia mais, um terreno frutífero para a glorificação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que o pecado não existe mais em mim. Não é que o pecado não existe mais em nós. Não é que ele não exerça mais nenhuma influência sobre nós. Mas o pecado já não é mais quem nos domina, em nome de Jesus, porque nós temos alguém que nos domina, e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Viver na vida passada, no novo ano ou no velho ano, é incompatível com quem nós somos. O texto é lindíssimo, ele continua, ele tem exortações, ele tem aplicações, mas eu quero me concentrar apenas em algumas aplicações para nós nessa noite. Alguns imperativos para nós nessa noite. E eu quero concluir com eles, a partir do versículo 12. Não reine, não deixe, não permita que o pecado reine na sua vida. Não permita, não permita. Não seja escravo do pecado. Se existe alguma coisa que tem te prendido, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa que tem colocado jugo sobre você e feito você pastar em pastos da impiedade, da injustiça, da impureza, livre-se desse jugo. Renuncie a esse jugo. Não permita que o pecado reine em sua vida. Essa é uma decisão. Lembre de quem você é e fala: Senhor, não é esse lugar que eu pertenço. Não é esse lugar que eu pertenço. Certamente, a sua identidade não permite o reinado do pecado na sua vida. Não, ainda no versículo 12, não obedeçais às suas paixões naturais. Todos nós temos paixões naturais. Deixe o Espírito de Deus mostrar as suas paixões naturais. Traga a luz. Deixa Deus mostrar. Não obedeça. Você tem um mestre, um Senhor para obedecer. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. E aqui o interessante, que a palavra oferecer tem a ver com sacrificar. Não sacrifique. Heavy já nos trouxe semana passada, que nós devemos
oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa exortação positiva. Mas a exortação negativa é: não ofereça o seu corpo, os seus membros, não sacrifique para aquilo que vai gerar morte, aquilo que vai gerar mal. Não deem lugar ou preferência ao que é pecaminoso em nenhuma parte do seu corpo. O seu corpo pertence a Deus. Os seus órgãos pertencem a Deus. A sua mente, o seu coração. Ofereça-se inteiramente como instrumentos de justiça. Irmãos, vivemos num mundo de muitas injustiças. Um mundo que chama o que é correto de errado. Um mundo que chama o que é errado de correto. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas como Deus terá misericórdia de nós se nós usarmos a nossa vida como instrumentos de injustiça? O pecado não terá domínio sobre nós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Viva debaixo da promessa. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um novo nome, uma nova vida, um novo ser. O Senhor nos deu um nome, que é um nome precioso, um nome que está acima de todo nome. O Senhor nos chamou pelo Teu nome, o Senhor nos batizou no Teu nome, nós somos Teus. Nós recebemos a herança, somos co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou de uma maneira que nós não entendemos. Nós poderíamos amar tantas pessoas que fossem boas. O Senhor nos amou. E o Senhor deu sua vida por nós, quando nós éramos muito maus. Senhor, mas existe uma necessidade urgente no nosso meio, ó Deus, de honrarmos o Teu doce nome. Senhor, nós somos, o meu irmão cada um que está aqui nessa noite, que já se rendeu ao Senhor, é aquilo que o Senhor diz que é. Não é aquilo que Satanás diz, não é aquilo que as redes sociais dizem, não é aquilo, Senhor, que os nossos impulsos naturais dizem. Nós somos aquilo que o Senhor disse. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de uma consciência corrupta a respeito de quem nós somos o Senhor. Senhor, como viver uma nova vida, como viver em novidade de vida, se nós não entendemos a novidade da nossa identidade no Senhor, se nós não entendemos que o Senhor nos uniu ao Senhor. Ó Deus, inflama o nosso coração, meu Deus. Senhor, que quando a gente entrar no nosso quarto, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver no trânsito, quando a gente estiver falando com os nossos entes queridos, nosso cônjuge, quando a gente estiver declarando o imposto de renda, a gente lembre de quem nós somos. Quando nós estivermos, ó Deus, no momento mais árduo e duro, mais difícil, mais tenebroso, quando estivermos no vale da sombra da morte, nós possamos lembrar sempre que na Tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Pastor Jonatas poderia dar uma saudação para os nossos visitantes, que são muitos, né? E impetrar a bênção também. Deus abençoe.
Obrigado, Rev, pela palavra abençoadora às nossas vidas. Que de fato, meu irmão, minha irmã, a gente possa buscar dia após dia viver essa novidade de vida que nós temos em Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse momento comunitário de culto ao Senhor, mas sempre lembrando que o culto continua no nosso lar, no nosso trabalho, aonde estivermos, por onde andarmos, por onde formos, servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos em missão nessa vida. Amém? Convido vocês a colocar de pé. Vamos impetrar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, o seu lar, a sua família querida, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Oramos. Amém e amém.